Boa noite, traders. Professor Hugo falando aqui. Bora para mais uma análise. Hoje é quinta-feira, vamos dia 3 de agosto. Então vamos fazer a análise do pregão de hoje. Então, pessoal, como todo mundo já sabe, antes do mercado abrir, antes do pregão abrir, o trade que é trade, pessoal, ele tem que fazer o dever de casa. O que que o trade tem que fazer? O trade ele não levanta às 9 horas da manhã, na hora que o pregão vai abrir e já vai começar a boletar, já vai começar a operar, não, pessoal. Trade ele acorda sempre um pouco antes, vai fazer uma leitura, uma caminhada, tomar um café da manhã reforçado e por volta de 8h30, 10 para as 9 ali, o trade já tem que estar de olho no seu checklist de trade. Então o trade ele analisa o seu checklist de trade, vê qual que é o seu máximo de gain, seu máximo de stop no dia de hoje, qual que é o operacional que ele vai executar, né? E não menos importante, olhar as notícias do dia. Hoje, tem notícia que vai impactar o mercado que eu opero? Qual notícia que tem no dia de hoje que vai impactar o mercado que eu opero? Aqui hoje estão falando do mini índice na B3, mas isso serve para qualquer mercado do mundo. E hoje, aqui na B3, olhar ali o nosso calendário econômico. Eu geralmente 8h30 eu dou uma olhada no Invest, porque lá eu gosto de saber de tudo do mundo afora. Mas aqui já no próprio Profit a gente tem o nosso calendário econômico. E hoje, em notícias ali, se a gente for ver, deixar filtrado notícias de impacto, hoje tinham três notícias pessoais e três notícias muito fortes que mexeram com o mercado, tá? Só queria fazer um adendo aqui, por mais que tenha as análises técnicas, nossos price action também, a nossa análise gráfica, é, o mini índice Bovespa, ele não tá caindo só por conta das notícias e por conta dessas análises, né? Que para nós trades é muito importante. Mas se vocês forem olhar também o estrangeiro, o gringo, pessoal, teve aí, né, essa semana, na segunda-feira, saiu uma grana da B3, ou seja, isso também influencia na queda do preço, porque quando o gringo tira o dinheiro aqui da B3 significa que já não está mais atrativo para ele. Isso pode significar que a gente possa estar entrando em um outro ciclo de mercado, em uma outra fase do ciclo de mercado. E é por isso que eu falo que é muito importante para o trade estudar ciclo de mercado, pessoal. Então, bora lá. Então, hoje, uma notícia às 9 horas da manhã, vendas no varejo aqui no Brasil e às 9h30, índice de preço ao produtor mensal de julho lá nos Estados Unidos. Então é sempre em agosto solta o resultado de julho, né? Então em julho soltou o resultado de junho, em junho soltou e assim sucessivamente, né? Sempre no mês atual é referente ao mês anterior. Por incrível que pareça, essa notícia das 9h30, ela é uma notícia que, na visão de muitos investidores, de muitos trades, seria uma notícia positiva, onde muitos esperaram que o preço ia subir. E aí, quem faz hoje preço médio esperou que o preço ia subir, ficou comprando e o preço caindo, comprando, e o preço caindo, comprando, e o preço caindo, e fechou o dia com stop loss. Então, hoje vamos analisar aí o nosso operacional da casa, o operacional da Hugo Capital, pessoal, um método Alpha que raramente falha, uma estratégia aí com mais de 75% de acerto, uma estratégia 2 para um, quando ganha, ganha muito, quando perde, perde pouco, quando ganha, ganha muito, quando perde, perde pouco. E vamos analisar aí. Análise de hoje, o nosso pregão Mini e Bovespa. Então, vamos também começar analisando um gráfico limpo aqui. Primeiramente, eu só queria falar, pessoal, tem essas duas linhas aqui, ó, no dia de hoje, tá? Aqui, ó, essa tela é o dia do pregão de hoje. Essas duas linhas que eu marquei tanto na resistência quanto no suporte são duas linhas de cálculo do VIX Futuro. São um cálculo que eu faço antes do pregão abrir, tá? Relacionado ao mercado lá fora. Eu já falei que eu vou trazer uma aula para vocês aqui mais para frente a respeito disso. Então, são cálculos que eu faço baseado no pregão lá de fora, tá? Com base nisso, se esses dados lá fora se mantiverem ao longo do pregão do dia de hoje,
são regiões que podemos considerar, mas o que acontece é que ao longo do dia, os preços, essa informação muda lá fora e daí, no caso, a gente teria que recalcular novamente aqui. Hoje, até por volta de meio-dia ali, essa notícia ficou. Então, hoje, pessoal, em relação a ontem, o preço ele não abriu, digamos assim, com aquele gap que se distancia muito do fechamento do dia anterior. Normalmente na B3 acontece ou o preço ele abre com um gap de alta ou um gap de baixo, que é o que vinha acontecendo, né? E geralmente aí quem opera a abertura, leilão, aí que vai, espera que vai para cima e para baixo, pelo menos nessa semana não é o que está acontecendo. Então, o preço ele abriu aí com um gap, não, ele não abriu com gap nem para cima nem para baixo, ele abriu relativamente ali na. Eu não vou falar que não abriu com gap, né? Porque ele abriu sim com um gap, mas muito pouco, né? Se a gente for falar em relação a ontem, foi 180 pontos, né? Então é um candle negativo, né? Que é um candle negativo, todo mundo já sabe que é o quê? O preço abriu em cima, fechou embaixo, ficou negativo. Aqui no meu tá na cor preta, muita gente usa o vermelho, o meu verde é o branco, mas para mim, que nem eu falei, é indiferente, são 7 anos de mercado, então o meu tá assim, quando eu opero futuros na Binance é verde e vermelho, então para mim não faz diferença, tá? Só explicando. Então o preço ele abriu com esse candle negativo, testou essa região, ó, olha a importância dessa região que eu falei, ó, ele respeitou essa marcação dessa região, não rompeu muito. Pessoal, só para explicar, geralmente quando a gente marca uma linha no gráfico, tem muitos trades iniciantes que ficam, é essa linha, e muitos trades eles ficam fiel à linha. Não, a linha, você não tem que ficar fiel, a linha ela é importante como referência, assim, mas você tem que pegar a linha sempre, talvez um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, você tem que considerar a região, tá? Então a linha é só para ter uma referência. Eu vejo muitos traders iniciantes que estão começando, que às vezes marca a linha no mercado e fica muito fiel àquela linha ali. Não, pessoal. Comecem a ver essas linhas como uma referência, mas para vocês começarem a trabalhar regiões no preço, regiões no gráfico, tá bom? Então, beleza. Então, aqui a gente analisando o nosso price action e vamos agora para o nosso cruzamento de média nas bandas de boring. Nas bandas de boring. Olha lá. Então, primeiramente, primeiro cruzamento do dia aqui, média 6 uma média de 20 ele cruzou para cima. Só que muita gente estava querendo vender, né? A gente quis vender, então quem foi fazendo preço médio aqui errou. Então, o primeiro cruzamento do dia foi às 9h45. Nesse cruzamento aí, então, geralmente já daria para entrar. Só que como teve notícia às 9, 9h30, o recomendado é quando não tem notícia e o trade iniciante não sabe ler essa notícia, o recomendado é que o trade iniciante não opere. Eu só vou pegar uma água aqui e dei aula o dia inteiro hoje e a garganta seca. O recomendado quando tem notícia é que o trade iniciante não opere, até porque ele não sabe ler a notícia. Mas ainda assim, pessoal, ó, cruzou a média de 6, então um pequeno forte. No segundo, quando ele faz o pullback, a gente já poderia entrar. E aí 400 pontos. A gente sempre vai buscar no nosso cruzamento de média 400 pontos. 400 pontos é a nossa meta, pessoal. É a nossa meta do método alfa. 400 pontos. E depois, mais pro final, eu vou falar o porquê dessa meta. E se a gente pegar, eu vou só botar o. Aqui tá o numerador já de Candle. Eu vou colocar o numerador aqui também nas bandas de. Nas VWAP. Porque eu vou explicar uma coisa bem interessante para vocês aqui agora, pessoal. Aonde colocar também a saída. Muitos traders ficam confusos até onde o mercado vai, porque o mercado ele não sobe nem cai para sempre. Então, você não vai ganhar infinito. Então, ó, nesse cruzamento de média aqui, ó, 12 foi, no 13 a gente entraria. Então, no 13 a gente entrou, se a gente buscou 400 pontos,
Ó, aqui 400 pontos. O próprio candle do 13 para o 14 já deu a nossa meta. Aonde seria o nosso stop? Abaixo da média 6 ou na mínima do candle anterior. No candle anterior que deu a entrada. Então, se a gente entrou no 13, eu não deixaria no 12, eu deixaria no 10. Nossa, ó, porque o 12 ele deu a entrada, no 13 a gente confirmou, entrou, deu 400 pontos. Se a gente entrou aqui e fosse ficar aqui, ó, no 11, 400 pontos, certinho. Essa é a entrada perfeita para nós trades. Essa é a entrada perfeita, aquela entrada que a gente gosta de operar, que tá dando confluência com todos os padrões, o candle, a nossa pontuação de gain que a gente busca no índice, tá? E ó, e aqui analisando na nossa VWAP Bands, ó lá, se a gente entrou no pullback do 13, ó lá, 400 pontos na primeira linha da VWAP Band certinho, pessoal. Mas essa entrada, para ser bem sincero, hoje eu não peguei ela, mas eu só tô comentando, né? Para quem pegou foi válida, assim. Embora a notícia foi 9h30, essa entrada foi às 9h45, estaria válida. Geralmente o tempo é esse mesmo que a gente fala, pô, espera ali uns 10, 15, 20 minutinhos após a notícia para o mercado dar uma acalmada, para o mercado precificar isso, né? Embora para nós, analistas técnicos, né, trades, toda notícia já está precificada no preço, então ela já está embutida no preço. Mas é aquilo, né, pessoal? Por incrível que pareça, sempre tem alguém que sabe o resultado da notícia antes mesmo dela ser publicada. Então, por isso que é interessante a gente ter essa malícia e um pouco dessa calma aí. E a entrada do dia mesmo, a minha entrada, a entrada que deu a minha meta aí, hoje eu fiz 355 pontos. Faltou 5 pontos para os 400, mas fiquei satisfeito, pessoal. Foi na queda linda que o mercado deu hoje. Então, ó, o mercado subiu de 9h30, de 9h20 ali até, ó lá, até as 10h30 da manhã. Como 11 horas teria notícia, e eu não gosto de estar posicionado quando tem notícia, falei, eu vou entrar e quero sair antes dessa notícia. Consegui sair ali às 10h45, foi tranquilo, tranquilo, antes das 11, 10h50, já tinha batido minha meta e caído fora. Então, opa, eu vi que o preço chegou em um extremo da VWAP Bands, aqui da VWAP Bands não, aqui das bandas de Borne, opa, e ele já não estava abrindo mais. Eu comecei a ver a ponta das bandas de Borne ali, né? Perdendo uma força. Se eu for olhar na VWAP Bands aqui, se eu for olhar aqui na VWAP Bands, ela já estaria na segunda linha da VWAP Bands. Pessoal, geralmente o preço ele tende a respeitar a VWAP Bands, tá? Um dia sem notícia, ele trabalha dentro das primeiras VWAP Bands. Quando tem notícia, ele chega na segunda VWAP Bands ali, tá? Para romper a segunda e a terceira é só com notícia forte. É só com uma notícia forte, ou alguma fala guerra, Trump falando, Lula, que rompe essas daí. Então chegou aqui fora esse padrão também, né? Padrãozinho ali. Esse padrãozinho aqui, pessoal, eu adoro operar ele no topo. Eu adoro operar ele no topo. E ele funciona muito no fundo também, tá? Inclusive, no dia de hoje, ele foi tanto para alto, se a gente olhar aqui, ó, ele serviu. É que aqui tá mais claro de ver. Mas se a gente olhar aqui também, esse mesmo padrão que tá aqui, ó, é que aqui a pontinha da estrela não ficou para fora totalmente, né? É o mesmo padrão que tá aqui nesse topo. Os dois padrões das duas tendências do dia foram iguais, tá? Então, opa, eu observei esse padrão de candlestick, eu vi um, dois fundo, opa, um, dois fundo, o mercado vai mudar. O terceiro fundo ele confirma para mim. Quando ele faz esse terceiro fundo, eu vendo. É a hora que eu vendo. Porque esse próprio terceiro fundo aqui, com esse terceiro candle, ó, mais da metade do candle cruzou a média de 6. Então aqui eu já vendo. Então eu vendi aqui e ó lá.
400 pontos. Eu saí um pouquinho antes aqui, ó. 300, eu saí no 355. Saí aqui. Mas ele deu certinho os 400 pontos. E a entrada mesmo, para quem. Opa, deu meta um, quer entrar de novo. Vou entrar de novo também, ó. Pum. Quando ele faz o pullback de novo na média, entra, pode entrar. Até duas entradas, tá? Né? No cruzamento de média. Até duas no máximo entrada. Então ele toca de novo e olha lá. Hoje foi lindo, né? Se todos os dias fosse assim, seria uma maravilha, né? Então, hoje a gente operou a favor da tendência de venda. Por quê? Se a gente olhar a média móvel, e ó, se ele foi buscar hoje a média móvel de 200, ó. Então, ele rompeu essa média móvel de 200, muita gente pensou, pronto, é alta infinita. E agora o preço começaria a trabalhar ali a favor da tendência. Mas não, ó, parou. Então, muita gente comprou aqui quando rompeu essa média móvel de 200, o preço voltou, pegadinha do malandro. O preço voltou. E olha essa queda de hoje, pessoal. Aí foi 2.000, pessoal, 2.300 pontos. Igual, quase igual, né? Quase mesmo tanto, tanto na ida quanto na volta. Na volta também, depois, geralmente, pessoal, a gente opera ali, eu gosto de operar até meio-dia. Não bati meta até meio-dia, paro. Só quando o dia tá muito bom, que aí você opera até 1, 2 horas no máximo. Depois disso, o mercado perde totalmente a força. Então aqui hoje, como é um dia muito volátil, muita movimentação, passou de meio-dia até daria para operar. Por exemplo, quem pegou essa operação aqui, ó, 1h15, ó, um fundo duplo, ó, um fundo duplo, e nessa região que respeitou muito hoje de suporte, que eu falei que é um cálculo que eu faço antes do mercado abrir. Ah, comprou aqui, ó, o primeiro esquema, vai levar até onde? Aí a gente tem que ver as ligações do nosso gráfico. Por exemplo, para levar, teria que levar até aqui, ó. Essa era a próxima região. Próxima região de liquidez era essa aqui. Deixa eu fazer bonitinho. Próxima região de liquidez, ó, era essa daqui, ó. Era essa região aqui. Lembra que eu falei da linha, mas pra gente. A linha é pra gente ter como referência, mas não é pra gente ser fiel a ela. A gente tem que pensar que é uma região, ó. Então, por exemplo, opa, o trade comprou aqui. Então, martelo, padrão martelo. Depois a gente pode até considerar que isso aqui se for um engolfo também. E ó lá, 400 pontos. Vocês estão entendendo que o método ALPA não é coisa do além, é cálculo, estudo e muito backtest em cima de padrões e vários padrões que eu estudei ao longo de anos, pessoal, de anos, pessoal. Então, geralmente, quando surge algum padrão, alguma tendência forte, o preço ele tende a buscar 400 pontos e você consegue colocar 400 pontos tranquilo no seu bolso. Então, pode entrar, claro, né? Quem faz parte da mentoria do grupo ali sabe como fazer isso. Geralmente, você só não vai entrar nessa operação, por exemplo, até 1 para 1, 400 para 400, pode entrar que tá tranquilo. Só não vai entrar numa operação quando for, por exemplo, o padrão tá dando gain de 400 pontos, mas o meu loss está a mais que 400 pontos. Daí, nesse caso, não vale a pena, tá? E se a gente for olhar também aqui, colocar na nossa View App Bundes, ó, entrada aqui, ó, 400 pontos, ele não chegou nem próximo lá. E o nosso loss, ó, claro, né, no fundo dessa região, ó, abaixo dessa outra, ó, ele ficaria bem em cima da outra View App Bundes. Então, vocês entendem que tudo vai se ligando, vai se conectando?
Aqui o cruzamento que eu falei para vocês, que eu expliquei, cruzou, pimba. Ó, aqui cruzou? Não, não cruzou. Mas aqui a gente operou outro padrão, fundo duplo. Foi aqui e aqui. Mas depois ainda assim ele cruzou e ó, olha onde dá o 400 pontos aqui, pessoal. Pessoa que entrou aqui, ó. Nas bandas de Borne, em cima certinho da banda de Borne, 400 pontos certinho. Por isso que eu uso muito bandas de Borne e AVOP Bundes, pessoal. Eu gosto muito desse indicador junto com a média móvel exponencial 620, tá? E hoje a gente operou a favor da tendência da média móvel de 200 período. Então, essa foi a análise de hoje, pessoal, do nosso pregão do mini índice Ibovespa. Um abraço para todo o pessoal da nossa comunidade aí que colocamos grana no bolso aí com a nossa estratégia aí da Hugo Capital, né? Muita gente me conhece aí como Professor Hugo. Meu Instagram, né? O pessoal me acompanha lá, Hugo Finance, que eu posto stories falando sobre o mercado. Mas a Hugo Capital é a empresa é a minha escola, né? Minha escola de trades. E a escola aí que vem formando muitos trades iniciantes em trades profissionais, sem vender promessa, sem vender ilusão. Simplesmente vendendo um método validado, mas não é só um método que, por exemplo, que o aluno só sabe fazer aquilo, não. É completamente diferente. O que eu ensino lá, eu te ensino a pescar. Porque às vezes você vai fazer muito curso, muitas mentorias, que você vai talvez pegar só o peixe. Então você vai pegar o peixe, depois você come o peixe e você passa fome. Então na Uno Capital eu ensino o aluno a ler o mercado de diversas formas, de diversos pontos de vista, e aí ele vai, de acordo com o perfil dele, de acordo com aquilo que ele gosta mais para ele, ele vai conseguir escolher o operacional dele. Porque a gente vê, cada trade tem o seu tipo de operar, o seu operacional. Tem trade que gosta de operar a favor da tendência, tem trade que gosta de operar contra a tendência, tem trade que gosta de operar topo e fundo, né? É, e vai, né? O que a gente mais opera, que eu falo, a gente pega um cruzamento de média um pouquinho atrasado do começo da tendência, a gente não nem sempre quer acertar o topo e nem o fundo, porque quando a gente erra, né, o prejuízo é grande. A gente sempre pega um pouquinho atrasado ali, quando a tendência já foi um pouco, mesmo que a gente atrase um pouco, eu gosto sempre de falar que o quê, pessoal? Que o melhor do peixe não é o rabo nem a cabeça, é o meio, que é onde tem a carne e tem o recheio. Então é isso aí, um abraço a todos e até amanhã.